Estamos na questão da música clássica, Sim, muito utilizada, mas sabemos que a harpa, até mesmo na Bíblia, o sim, rei Davi, ele sim, também era arpista. sim. Os próprios celtas também, o povo Uhum, que durante muitos anos habitou as Ilhas Britânicas, né? Também correto. tocavam harpa. Sim, Acho que até os egípcios também. Fala um pouquinho dessa história da harpa. sim. Então, ela realmente é oriunda do povo judaico. Você já fez a citação do rei Davi. Na Bíblia mesmo, quando você lê o livro da Bíblia como livro histórico, você tem no livro de Gênesis, é mencionado a primeira descendência de Adão, que fala na 7ª geração já tinha menção do instrumento harpa, sendo construído por um dos filhos de Adão. Então, eram 2 filhos, um tinha habilidade para a construção de flauta e o outro tinha habilidade para a construção de harpa. Então, ela realmente é um dos instrumentos mais antigos, e aí surgindo próximo ali a civilização do Nilo e tudo mais, né? E, então, ela tem, assim, aproximadamente, em média, de muito mais de 3.000 anos, em termos de citação, assim, histórica. E aí, óbvio que no início da nossa história, a gente pode observar assim, que o instrumento era construído, obviamente, com menos cordas, e naquele tempo nós não tínhamos a questão da tecnologia como nós temos hoje. Então, que as cordas eram feitas de tripas de carneiro. Então, efetivamente, todo o povo que tinha música presente em sua cultura também teria a criação desses animais para você ter realmente a possibilidade de fazer as cordas, né? Então os bichinhos cediam as suas tripinhas para fazer as cordinhas desses instrumentos. E aí, conforme a civilização foi passando, foi havendo a migração de diversas culturas de um país para o outro, chegou-se aos celtas e de lá se expandiu para todas as outras populações e veio também para a América Latina através da imigração dos povos, né? Como curiosidade, você disse que os filhos de Adão e Eva, um tocava harpa e outro tocava flauta, que no caso Caim e Abel, quem é que era o arpista e quem era o flautista? Caim e Abel, eu diria que seria a 7ª geração, seriam os descendentes então em segunda linha. O nome era Jubal e o outro era Jabal. Pelo menos é o que está na Bíblia. Quer dizer, um povo assim meio criativo para nomes, né? Tá certo. Bom, vamos então conhecer um pouquinho da harpa. O que você poderia tocar para nós? Então, eu vou fazer agora um pouquinho o baião, que nesse ano de 2012 nós estamos comemorando 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga. E no meu trabalho em relação à música, como você já falou, realmente a harpa ela é conhecida mais pelo fato de ser tocada músicas eruditas. E eu procuro fazer realmente um repertório popular, visando divulgar realmente o instrumento e também divulgar o tipo de repertório que a gente tem no Brasil. Tá? Então eu vou fazer assim um pupurri inicial de baião, asa branca. Aí tem um pouquinho também, eu vou mostrar para vocês como que se canta o baião, que são as melodias específicas do Luiz Gonzaga, e vou fazer 2 outras músicas que também são no ritmo de baião. Então, vamos lá.
Ok, muito bonita a sua apresentação, Celi. Começamos bem, né? Começamos com uma música bem brasileira, do grande Luiz Gonzaga. Vamos falar então, Celi, o que seria exatamente o projeto Harpas Sustentáveis? Sim. Esse projeto, Maurício, na verdade começou decorrente de uma necessidade que nós temos no Brasil de ter a construção desse instrumento mais facilitada para os alunos, tá? No Brasil a gente não tem fabricantes de harpas, ou até algum tempo atrás, eu diria que 4 anos atrás, nós não tínhamos. E aí, como eu falei, eu já estou há 25 anos lidando com esse instrumento, então toda vez que nós precisamos ter instrumentos aqui no Brasil, nós precisamos importá-lo. Então ele vem da Itália, vem dos Estados Unidos, vem da França, vem do Japão e tem alguns da América Latina. E o custo desse instrumento é muito caro. A Receita Federal, além do custo tradicional do instrumento, ela tem uma alíquota de importação de 60%. Então, quando você tem essas dificuldades financeiras para obter alguma coisa, no caso da cultura, é mais triste ainda porque você vê o próprio governo não te facilitando a entrada desses instrumentos que são também os nossos instrumentos de trabalho para o músico, né? Então você precisa ter aquela veia empreendedora e descobrir um caminho para você realmente ter esse sonho realizado. E foi através disso que eu realmente comecei a batalhar para conhecer luthiers que tivessem a fabricação do instrumento no Brasil, tá? E aí ela se tornou sustentável porque, na verdade, nós utilizamos madeira de demolição para fazer a construção da harpa. Então, por exemplo, o cabeçote dessa harpa aqui, ele é feito de batente de porta, é um pau-ferro, né? Que é uma madeira muito forte, que aí para aguentar toda a tensão de 38 cordas, você precisa ter realmente uma madeira muito resistente. E aí o corpo do instrumento é feito de outro tipo de madeira, esse varão aqui também é feito de outro tipo, então quer dizer, num único instrumento você tem no mínimo 4 tipos de madeira diferentes. Tudo isso é reutilizado. Então nós temos 2 ganhos, o fato de você não ter podas de árvores para a construção do instrumento e o fato também de você fazer de uma certa forma a sustentabilidade. Por causa dessa necessidade eu deixo de jogar no lixo muitas madeiras de lei que de repente estão aí disponíveis em várias caçambas e tudo mais, e a gente tem então esse reaproveitamento, né? E o detalhe também, as chaves dos instrumentos também são chaves de reutilização, às vezes de fábricas de violão que não servem mais para o violão, a gente pega e reutiliza para a harpa. Em outros modelos, a gente tem a possibilidade também de estar reutilizando até a leitora de DVD, que é o lixo tecnológico. Dentro da leitora você tem 2 barrinhas por onde circula o CD quando ele está fazendo a leitura. Aquelas barrinhas servem também para constituir a chave de afinação do instrumento. E aí agora, nesse projeto, nós temos então alguns luthiers no Brasil que realmente estão construindo dessa forma, de reutilizando madeira. Então a gente tem aí um grupo que sai passeando literalmente em algumas regiões da cidade, nas caçambas privilegiadas que nós temos por aí, né? Aí você encontra madeiras assim de muito boa qualidade. E a gente tem também mais um ganho, porque a madeira de demolição, ela já suportou todo tipo de intempérie do tempo, ela já dilatou tudo o que precisava, ela já sofreu chuva, já sofreu uma série de coisas, então ela tem uma sonoridade muito excelente para o instrumento. Então aí a sonoridade é muito mais ampla, muito mais aberta, coisa que a madeira natural, quando recém-cortada para fazer esse instrumento, daí ela vai desenvolver a sua dilatação ao longo de 5 anos, de 5 a 10 anos, dependendo do tipo de madeira. É isso. Okay. O que vamos ouvir agora então? Vamos tocar um pouquinho de bossa nova, que aí a gente faz um pupurri também, Garota de Ipanema. Posso estar tocando também Aquarela de Toquinho, daí a gente faz uma viagem. Vamos lá então.